Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua direção. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado por ter colocado ela nos meus caminhos. Obrigado por esse tempo. Obrigado por cada voluntário, cada pessoa que está ajudando nesse projeto. Te agradeço por cada pessoa que está aqui, Pai. Eu sei que o Senhor tem um objetivo maior hoje, para que ele seja cumprido na totalidade. Seguinte, pessoal, isso aqui é imersão TED. A chapa vai esquentar. Eu vou entregar o meu máximo aqui, o todo, tudo. A parada de realmente só depende de você, não depende de outras pessoas. É excepcional. Tudo que aconteceu aqui foi maravilhoso. Pelas outras, né? E assim, vocês estão tocando o coração. Não só fazendo a imersão, vocês estão mudando pessoas. Exatamente. Eu nunca tive tanta clareza na minha vida. Tudo aquilo que eu pedi a Deus para que fosse revelado, toda a verdade, eu quero transferir para você. Está no ar a imersão TED. Meu Deus, é surreal. O que eu tô vivendo aqui é surreal. E decisão, acho que a gente de fato precisa estar decidido. Milagre. Qual é a tua vocação? Vamos botar em prática, vamos fazer acontecer. Essa aula aqui eu vou te provar que os seus resultados, eles são frutos de todas as suas crenças e que todas as suas crenças, elas são passivas de alteração. Você pode mudar as suas crenças. Quando a gente olha para a história, você vai ver muito se falar sobre o povo judeu. E tem várias coisas na história que falam sobre o povo judeu, mas alguns pontos me chamam muita atenção. Primeiro que o povo judeu ele é conhecido por ser um povo próspero. Segundo é porque é conhecido por um povo muito inteligente, a capacidade cognitiva deles, a capacidade de absorver conhecimento. Só que um terceiro ponto sempre me marcou, sempre me chamou a atenção. Você sabe que existe o prêmio Nobel, que reconhece a capacidade de inteligência do ser humano. Seja na área da física, seja na economia, seja na saúde, existe esse prêmio que é um sistema de reconhecimento de contribuições que o ser humano teve para a sociedade. O ponto é que 22% de todo o prêmio Nobel foram destinados aos judeus. Guarde esse número. 22% do reconhecimento de inteligência do mundo foi direcionado para o povo judeu. Agora, o ponto que é curioso aqui é que os judeus, eles representam 0,2% da população mundial. Ou seja, menos que 0,5% da população mundial ela é composta por judeus. Numa conta muito simples, se os judeus fossem 5% da população, 100% do prêmio Nobel seria destinado aos judeus. Como que um grupo de pessoas, uma comunidade, uma nação, consegue produzir tanto para uma sociedade de forma tão inteligente, sendo um grupo tão reduzido? E isso sempre me chamou a atenção no sentido de pesquisas. E essas pesquisas me levaram para alguns estudos. Por exemplo, o judeu ele tem o hábito, que é o hábito de se debruçar, de ler, mergulhar as escrituras, o que a gente entende como Torá ou o Antigo Testamento. E um dos nomes que eles dão para isso é Midrash, que é esse ajuntamento de rabinos que vão estudando versículo por versículo e tentando extrair de cada versículo uma informação daquilo que Deus queira falar para a humanidade. E essa experiência deles, ela é tão profunda que se você pega, por exemplo, sei lá, você pega Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente lê esse versículo, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que os judeus, através do Midrash, através dessa profundidade rabínica, eles entendem que existem mais de 800 variações de interpretação desse único versículo. Ou seja, é uma vida de doação ao estudo, ao entendimento, a tentativa de descobrir aquilo que Deus tem para falar para o seu povo. Todo judeu acredita que quando ele está no ventre da sua mãe, Deus envia o seu espírito, e esse espírito ele vai falar lá no ventre da mãe aquilo que é a missão e a vocação daquela criança.
aquilo que ela foi criada e gerada para fazer. Isso é de uma profundidade tão grande que quando você vai ler lá Eclesiastes, você vai ver que está escrito assim: e Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele é preenchido dessa eternidade, que também é essa manifestação aqui na terra da vocação e da sua missão. Ou seja, você recebeu lá no seu subconsciente, a partir dessa visão judaica, essa informação. É como se isso estivesse impregnado no seu DNA. Você tem uma missão e uma vocação que ela foi também estabelecida por Deus, e isso está alojado no que nós chamamos de subconsciente. Só que a vida, quando você vai vivendo toda essa dinâmica da existência, você vai percebendo que, cara, como que eu consigo lembrar ou resgatar aquilo que foi impresso dentro da minha consciência, dentro do meu subconsciente, já que eu vou vivendo uma vida em que é difícil lembrar o que eu comi ontem. Toda essa mensagem presente no seu subconsciente tem um fenômeno que Lacan ele chama do primeiro trauma. É que quando você está no ventre, você sai do ventre, você vem viver a vida humana aqui na Terra, essa ruptura entre você sair de um ambiente quentinho, em que você recebe nutrientes, e você sai para um ambiente em que tem gente batendo na sua bunda e fazendo você chorar, ele chama de primeiro trauma. É quando você sai de um ambiente A, vai para o ambiente B, e nesse primeiro trauma é como se fosse um mecanismo de deletar ou de encobrir aquilo que foi impresso dentro do seu subconsciente. E aqui começa a grande guerra, que é essa dinâmica dessa estrutura operacional do próprio mal, para que você viva uma vida sem perceber o sentido e o significado dela. É esse empilhamento que você vai vivendo para que você não entenda e não descubra essa vocação e essa missão. E esse empilhamento ele vem sendo estabelecido no que nós chamamos de construção de crenças. E as crenças, elas passam a ser construídas, em primeira instância, a partir da sua família. E aí você nasceu em um ambiente, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, essa família possui uma cultura, ela possui um ritmo, ela possui uma forma de lidar, ela tem lá os seus hábitos. No domingo, normalmente, sua família se juntava para comer um frango assado com uma coca de 2 litros bem gelada, e aquele clima era agradável, e você brincava lá na rua e jogava futebol, brincava de esconde-esconde. Você vai tendo uma construção de hábitos e cultura que vai construindo também parte das suas crenças. Só que também você pode ter nascido em um ambiente em que as lembranças que você tem da sua infância ou dos seus pais são lembranças que te marcaram. Em alguns casos, lembranças traumáticas. Você tem a lembrança do seu pai gritando com a sua mãe, discutindo com a sua mãe, quebrando o prato na parede. Você tem lembrança da sua mãe falando que vai embora porque ela não aguenta mais aquela vida e que ela vai sumir. Você tem lembranças de seus pais discutindo, quebrando o pau, quebrando a casa inteira e os vizinhos perguntando se tá tudo bem. Você tem lembranças de você chorando no seu quarto sozinho porque você não gostaria de estar vivendo aquela cena e você tá vendo aquela mesma cena. Você pode ter lembranças do seu pai te dando uma surra. Não sei se você lembra do filme A Cabana, aquela lembrança que ele tem, que é o pai levando ele para fora e chicoteando ele a madrugada inteira durante aquela chuva. Você pode ser esse tipo de pessoa que tem esse tipo de lembrança. Só que essas lembranças, que também são memórias, elas vão construindo o que nós chamamos de sistemas de crenças. E aqui é o grande ponto, porque toda crença, ela é uma convicção profunda. Ela é o óculos que você utiliza para enxergar a você e enxergar a realidade. Agora, como que essa crença ela se instala? Como ela se estabelece dentro de mim? O número 1 é justamente através desse evento de forte carga emocional. Você viu seus pais vivendo aquilo. Você viu aquela realidade. Aquilo te marcou de alguma forma. Aquilo te trouxe algum impacto, e pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser um abuso sexual de um tio. Eu lembro que uma mentorada, ela contava que o tio dela colocava ela no colo, numa bicicleta, e ele colocava ela em cima da parte íntima dele. E ela não sabia o que era aquilo porque ela tinha 5 anos de idade. Só que ali, hoje a gente consegue entender o que ele estava fazendo. Eu lembro de uma menina também que contou que foi abusada
sexualmente por um menino mais velho, e a forma que ela tinha para lidar com aquele abuso era um paninho, que era como se ela tivesse um cheirinho ali, para ela não viver aquela realidade. E aquele paninho ela foi carregando até 30 anos de casado, ou seja, ela dormia todas as noites com o mesmo paninho lá do evento 1. Quais são esses eventos de forte carga emocional que faz você se comportar e se relacionar a partir daquela crença? Foi uma forte carga emocional. É o óculos que eu uso para interpretar a realidade. É o óculos que eu uso para interpretar a mim mesmo. Tem uma máxima que diz que o seu corpo, ele lembra do que a mente esqueceu. O corpo, ele guarda marcas. Isso é o nome de um livro, é um título de um livro. A sua mente, você pode achar que ela esqueceu, ou você pode fingir que ela esqueceu, mas o seu corpo, ele memorizou aquele sofrimento, ele se relaciona com aquele sofrimento de alguma forma, ele vai dando sinais de ansiedade, sinais de depressão, sinais de autoestima baixa, sinais de tremedeira sem saber o sentido, são sinais, seu corpo está dizendo para você, olha, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa desregulada emocionalmente, nós não estamos bem. O segundo elemento é o condicionamento neurológico, que nada mais é do que uma repetição constante. Tem uma brincadeira até que fala, né? Uma mentira de tanto que você repete, ela se torna verdade. E isso para o cérebro é a pura verdade. Essa repetição, esse condicionamento neurológico quais são as frases que você sempre ouviu e elas foram se repetindo para você. Faça aí uma autoanálise e responda para você mesmo. Caramba, o que era que eu sempre ouvia? Vou te dar um exemplo que eu lembrei agora. As pessoas falavam assim, nossa, mas o Edu tem uma cabeça grande, né, meu? Que cabeção. Tanto é que meu apelido virou Repolho. Era como eles estavam me vendo e eles repetiam aquilo para mim e os meus tios falavam, ô cabeçudo. E isso foi virando como se fosse uma espécie de verdade. Eu me olhava no espelho e falava, caraca, não é que minha cabeça... Que cabeçorra, hein, meu? Quais são as verdades que você foi ouvindo e aquilo foi se... Quais foram as verdades? Não. Quais foram as informações que você foi ouvindo e aquilo foi se tornando verdade? Condicionamento neurológico. Tem uma frase que define muito bem o condicionamento neurológico, que nada mais são do que padrões mentais. Seus padrões mentais são como trilhos de trem. Enquanto você não muda os trilhos, você chegará sempre ao mesmo destino. E aqui, todas essas repetições, a partir do momento que você passa a ter um diagnóstico, você começa a olhar a sua realidade hoje. Você consegue identificar, bom, eu ouvi a repetição de que eu era muito burro. Eu ouvi a repetição da minha mãe dizendo que eu era muito preguiçosa. Eu ouvi a repetição dizendo que eu não iria dar nada na vida. Eu ouvi a repetição dizendo que eu era muito desorganizada. Eu ouvi a repetição que eu era muito feia. Eu ouvi a repetição que eu era muito feio. Qual é essa repetição que você sempre ouviu e que de alguma forma você se vê repetindo? Você se vê declarando, você se vê falando aquilo. Qual é essa repetição? Porque aí nós vamos para a terceira. A terceira forma que uma crença se estabelece, se instala, é a força que uma autoridade ou uma influência externa tem. Uma frase que define isso é: o cérebro confia em figuras de autoridade. Se uma figura de autoridade diz algo, temos maior tendência a aceitar como verdade sem questionar. Qual é a figura de autoridade que de alguma forma lançou alguma semente sobre a sua mente e você se apropriou sobre essa informação? E você converteu isso como uma espécie de verdade. É um professor? Você não presta nem para falar em público, hein? Ô menino burro! É um diretor de escola? Você não presta para nada. Também da família que você veio. É o próprio pai? Você vai ser pior do que eu. É a própria mãe? É um tio? É um professor? É o quê? Qual é essa autoridade que você olhou um dia, você tinha algum nível de respeito e ela liberou, ela lançou uma informação sobre você que você se apropriou como verdade? Tem uma frase que define isso de forma brilhante. As crenças mais enraizadas não são as verdadeiras, mas as mais reforçadas por líderes e autoridades. Se um líder ou uma autoridade reforça uma informação sobre você, aquilo se torna um peso. A quarta forma é essas crenças herdadas, essa cultura dessa transmissão geracional. Ou seja, muitas das nossas crenças, elas são heranças familiares, elas são hábitos familiares.
Então é a sua família dizendo, rico não presta, rico é tudo ladrão. Casamento, ixi, isso aqui, casamento é difícil. Eu lembro que meus tios não, eu lembro que tinha um hábito dentro dos grupos que eu andava, que era como se fosse celebrar a ideia do cara que não era somente casado, mas que ele tinha outro negocinho fora. Não, tô pegando ali. Não, mano, tem uns negocinho fora. São crenças herdadas. Peraí, tem um negocinho fora? A vida é uma luta, a vida é muito difícil, ganhar dinheiro não é pra mim, se formar não é pra mim. Quais são essas repetições? Empreender na nossa família não dá certo. A gente não nasceu pra ganhar dinheiro. Dinheiro não é pra gente, o dinheiro é amaldiçoado, todo rico é do mal. Quais são as crenças que você vai construindo pra você e você vai se movimentando, se movendo na sua vida a partir dela? A partir das suas crenças vem o seu comportamento, você age, responde. Você sabe que 95% da sua resposta no dia a dia, ela não é controlada pelo seu consciente, é pelo seu subconsciente, você está num estado automático. Então todas essas crenças que foram sendo empilhadas dentro de você, todas essas histórias que você vai contando para você todos os dias, é a forma que você vai reagindo à realidade. E, consecutivamente, todo o seu comportamento, ele também vai determinando o seu resultado. Ué, e como é que eu mudo isso? Eu preciso identificar quais são as crenças sobre mim, quais são as crenças sobre a realidade, qual é a história que eu conto para mim mesmo, quais são os níveis que eu vou chegando e eu vou identificando que eu vou tendo medo daquilo. E se eu tenho medo, por que eu tenho medo disso? Quais são as afirmações que eu faço para mim mesmo sobre mim mesmo? Tipo, eu olho no espelho e eu falo o quê? Quem eu sou, de fato? Quem você é, de fato? Qual é essa realidade que você tem sobre você, de fato? O pior disso tudo é que você vai distorcendo toda a sua identidade original e vai vivendo a partir das suas crenças. Você abre mão de ser quem você é no seu sentido original, que é a imagem e semelhança de um Deus criativo. E você passa a viver a imagem e semelhança das crenças instaladas. E essas crenças instaladas é um empilhamento de informações que só tem um propósito, te distanciar da Imagus Dei. Então você vai buscando sempre reforços neurais para sustentar as suas crenças. Isso aqui... Quando eu entendi isso, você fala, cara, é o que a gente chama na psicanálise de viés de confirmação. Você busca informações que confirmem as suas crenças constantemente. Você não quer buscar informações que confrontem. Tem uma frase que diz assim, ó, o cérebro ele odeia contradições. Quando confrontado com uma ideia diferente da sua crença, ele rejeita a nova informação para manter uma coerência interna. Ué, se eu tenho uma crença lá de trás, você está me apresentando uma informação que conflita com a minha crença. Não, eu vou rastrear dentro de mim um viés que confirma aquilo que eu acredito, para que eu tenha uma coerência interna. Isso é satânico, isso é diabólico. Isso é uma tentativa de manter você enjaulado, preso, paralisado e sem resultado. Se você quer mudar os seus resultados, você precisa definitivamente mudar as suas crenças. Você precisa ter novas crenças. Por isso, no dia 12 e 13 de abril, aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, nós teremos o Método Ion. Serão 2 dias de entrega profunda de conteúdo real, com ferramentas práticas para você reprogramar a sua mente, ressignificar as suas crenças e, consecutivamente, ter resultados reais.